Olá, graça e paz, meus irmãos. Eu sou a jornalista Nívia Cruz, de Brasília, Distrito Federal. E a minha mensagem de hoje está baseada em Provérbios 23, 22. Ouve a teu pai, que te gerou, e não desprezes a tua mãe quando vier a envelhecer. Pais se tornam íntimos, senis ou fracos, mas estes fatos não alteram o seu dever de obedecê-los e de honrá-los. Deus determinou seus cargos e ele esmagará os rebeldes, mas ele generosamente recompensará aqueles que honram aos seus pais. Efésios 6, 2, 3. Deus planejou os filhos para chegarem à vida impotentes e se desenvolverem até a bem-sucedida maturidade sob a direção amorosa e o domínio dos pais. Mas esta sábia disposição depende dos filhos honrarem seus pais. Deus criou o ofício de pai e mãe, como também ele escolheu as próprias pessoas que são o seu pai e a sua mãe. Quando o grande Deus trouxe você à existência, ele não perguntou a você ou aos seus pais se poderia. Ele planejou e executou um encontro cego dos três com base no seu perfeito conhecimento de todas as circunstâncias e os possíveis resultados desse arranjo. Humilhe-se diante dos seus pais, escolhidos por Deus, obedeça-os, honre-os, ame-os. A lei de Deus e a ordem da natureza são para você reverenciar os pais. Êxodo 20, 12. O Senhor determinou a morte para os ofensores, até por falarem levianamente ou demonstrarem desrespeito facial. Deuteronômio 27, 16, Provérbios 30, 17. O desenvolvimento adequado e a maturidade para enfrentar a vida, a organização da sociedade e a paz nos lares dependente da honra aos pais. São tempos perigosos quando este padrão básico é comprometido. Isaías 3:5, 1 Timóteo 3:1, 2. A vida diária com o pai durante 20, 30 anos expõe você às falhas e às fraquezas dele. Pode conduzir à familiaridade. Mas o Deus Celestial está lhe avisando: eu escolhi aquele homem que ele trouxe à existência e eu espero que você o ouça e o obedeça da mesma forma como você faria a mim. Não permita que a familiaridade embote a honra dele, porque eu o escolhi como um Deus para a sua vida. Se você desprezá-lo, você estará me desprezando, e eu não aceitarei tal rebelião desdenhosa. A coisa pela qual você deveria ter mais prazer é o seu pai. Deus o escolheu. Deus escolheu as habilidades, a educação, a riqueza, a inteligência, a aparência, a personalidade, as oportunidades, os sucessos e as falhas dele para a sua própria glória e para a sua perfeição. Nenhum outro pai teria funcionado tão bem para você. O eterno Conselho Celestial ligou vocês dois e qualquer descontentamento ou desrespeito partido de você é traição contra os desígnios e a benevolência de um Deus soberano. Dê atenção ao seu pai, dê ouvidos a ele e obedeça aos seus conselhos. Ele sabe mais a respeito da vida do que você possa imaginar, mesmo se isso fosse explicado para você. Ele conhece você melhor do que você conhece a si mesmo. Ele tem cuidado por você e do seu futuro mais do que você mesmo tem para si. A sua visão das coisas a curto tempo é tola e vã. A afeição que ele tem por você, o desejo dele pelo seu sucesso, o senso de responsabilidade dele e a experiência e o conhecimento que ele tem se juntam para formar o conselho dele. Salve a si mesmo de uma grande parcela de dor na vida e no julgamento de Deus a seu respeito. Dê ouvidos a seu pai. Isaac se submeteu ao pai ao ser atado sobre o altar do sacrifício. Gênesis 22, 9. Jacó obedeceu a seu pai ao viajar uma longa distância e escolheu a mulher dentre as suas primas. Gênesis 28, 1, 5. José honrou a seu pai e buscou a bênção dele sobre seus filhos. Gênesis 48, 8, 14.
Moisés, governador em Israel, reverenciou seu sogro, um medianita. Êxodo 18, 7 e 12. E os recabitas cuidadosamente obedeceram a um avô distante, apesar dele ter vivido havia mais de 300 anos. Jeremias 35, 6, 10. Com a idade do seu pai, perderá sua força e sabedoria, mas ele continua sendo aquele que Deus escolheu para lhe gerar. O declínio de suas habilidades não é razão para você desrespeitá-lo. Ele pode não ter mais o poder para impor o seu controle, mas a esta altura você deve ser mais consciente da autoridade e do direito dele sobre você. Você o respeita em sua velhice por questão de princípio e agradecimento, ao invés do temor infantil ou do hábito ou da necessidade. Insensatos, cegos e endurecidos desobedecem a seus pais, e o pecado é comparado com a depravação perversa de sodomia. Romanos 1,30. Uma criança assim é uma terrível calamidade para os pais. Provérbios 17, 25. Os tempos perigosos dos últimos dias já chegaram, quando até mesmo os cristãos permitem que os filhos desobedeçam e desonrem seus pais. 1 Timóteo 3, 1, 2. A abordagem permissiva à vida e à religião, escolhendo fábulas ao invés de doutrina, os destruirá. 1 Timóteo 4, 3, 4. Sua mãe introduziu você no vigor da vida dela. Ela era atraente, enérgica, inteligente, por dar à luz você e por criá-lo, e que essas características ficarem botadas. O corpo dela lhe deu todos os seus nutrientes para o seu desenvolvimento durante os 9 meses que precederam seu nascimento, e durante 9 meses ou mais depois do seu nascimento, um cordão de vida o prendia a ela antes que você nasceu, e você chorou por ele depois de nascer, como se você ainda precisasse e que queria aquele cordão de vida. Ela amou você e fez mais por você do que 10 mulheres poderiam ou fariam. Ela pacientemente adorou, paparicou, louvou e mimou você de uma maneira que uma esposa não faria. Ela era uma serva incansável em prover alimento, roupa, colchão e roupa de cama e incontáveis outros confortos para a sua existência, mesmo você não tendo dado a um muito obrigado durante anos. Ela sofreu com as suas obsessões por namoradas, que somadas e alinhadas nunca fariam tanto por você. Ela era o sexo mais frágil na flor da mocidade dela, na opinião de Deus, 1 Pedro 3,7. Mas, na medida em que ela envelhece, tendo cuidado de você e depois se preocupando com você, ela perderá mais força e cabeça. Ela temerá coisas das quais ela zombava. Ela se esquecerá de nomes, locais e como fazer as tarefas mais simples. Ela se gastou cuidando de você e agora só resta a ela poucas coisas. O que você fará? Vai ignorá-la em sua condição enfraquecida? Ou vai dar a ela a maior glória, honra e cuidado? Se você magoá-la de qualquer forma em sua velhice, o Deus Celestial vai cobrar isso de você, aqui neste mundo e naquele por vir. Provérbios 20, 20. Se você não cuidar dela em sua velhice, então você negou a religião de Jesus Cristo e é pior do que o pagão infiel. Não importa que igreja você frequenta ou que versão da Bíblia você lê. 1 Timóteo 5, 4, 8. Ruth obedeceu e carinhosamente serviu a sua sogra Naomi na velhice dela. Salomão, com real autoridade e glória, como jamais houve outro igual a ele, honrou a sua mãe com um assento à sua mão direita e prometeu não rejeitar o pedido dela. 1 Reis 2, 19 e 20. E o Senhor Jesus Cristo, apesar de grandemente estressado com os tormentos da crucificação e da reconciliação com seu povo, determinou a responsabilidade do carinhoso cuidado por sua mãe. João 19, 26, 27. Caro amigo que me ouve agora, se você é uma criança, você acaba de ler qual é o seu dever. Que seja o seu grande prazer de atenciosamente dar ouvidos aos conselhos paternos, seja na presença dele ou mesmo quando ele estiver do outro lado da sepultura.
que você deve fazer ainda hoje para honrar sua mãe que envelhece? Faça isso rapidamente. Se os seus pais estiverem distantes, você pode ligar, enviar um e-mail, uma carta, um WhatsApp ou até mesmo visitá-los. Se estiverem inacessíveis, o que dizer a respeito do seu sogro e da sua sogra? Se você honrou seus pais, o que dizer dos seus avós? Se você é um dos pais e seus filhos mostram pouca ou nenhuma honra ou cuidado contigo, humilhe-se diante do Deus Celestial e confesse sua falta de cuidados, das suas inconsistências, da sua inversão dos papéis, das críticas arrogantes ou do ambiente permissivo, pecaminoso, que lhe custou a perda da sua posição como pai ou como mãe amados. Provérbios 22, 6, 31, 28. O misericordioso Deus Celestial é capaz de recuperar os anos perdidos, se os homens se arrependerem verdadeiramente em humildade. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Soberano Deus e Pai, obrigada, Jesus, por mais, Jesus, essa grande informação a respeito do carinho, do cuidado, do respeito e do amor que devemos ter pelos nossos pais, nosso pai e nossa mãe. Jesus, eu te peço perdão pelas vezes que não fui grata, que eu não retribuí, Jesus, como eu devia ao meu pai e à minha mãe, Jesus, o carinho que eles mereciam. Senhor, mas te agradeço, Jesus, pela oportunidade que ainda tive, Jesus, de fazer algo por eles enquanto vivos, meu Deus. Jesus, abençoa, Jesus, os pais aqui dessa terra, abençoa os filhos dessa terra, que todos possam compreender que o nosso pai e nossa mãe são os teus representantes aqui para nós. O amor de um pai e de uma mãe, Jesus, é incomparável, é semelhante ao teu amor, que a gente possa valorizar cada vez mais aos pais, Senhor, e aos filhos que serão pais, meu Pai, para que de geração em geração o teu nome seja glorificado e que tu, meu Deus, o nosso principal Pai, seja honrado para todos sempre. Amém.